Todo mundo propósito, boa noite, meu querido irmão. Esse vídeo está chegando no início da madrugada, porque chegamos de Cariacica há pouco tempo. Estivemos lá representando a nossa associação, @_ProMem, se você quiser conhecer, @_ProMem. Fomos representá-la, voltamos com um resultado muito bom. Se você quiser ver foto, etc., você pode acessar lá o nosso Instagram. Queria te pedir também para se inscrever no nosso canal no YouTube. Nós pretendemos chegar aí a cerca de 1000 pessoas também no nosso canal no YouTube, para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas. Meu querido irmão, que chegou agora, seja bem-vindo. Nosso propósito consiste em ler um capítulo da Bíblia por dia, orar todos os dias, coloque diante do Senhor e também, meu querido irmão, tentar mudar. Então, meus queridos irmãos, aqui nós vemos o Senhor dizendo que, no versículo 1, através de Moisés, que ele lançaria fora as nações. Que nações são essas? Ele as classifica no capítulo 1, nos envios de Jebuseus e outras lá, você pode olhar. E o Senhor faz a pergunta: olha, não são essas nações mais poderosas que vocês? Quando o Senhor der elas a vocês, para que vocês possam destituí-las, destruí-las, expulsá-las, Moisés deixa claro: não façam matrimônio, não entrem em aliança com pessoas assim. Por quê? Porque se você faz aliança com pessoas assim, como é que vocês vão andar juntos? Imagina que você contraia um matrimônio, porque aqui no versículo 3 diz: nem contrairás matrimônio. Então imagina que você contrai um matrimônio com alguém que não crê, com alguém que não tem a mesma fé que você tem, meu querido irmão. Como é que vai ser, hein? Pode ter certeza que você vai ser afetado de alguma maneira. De algum modo, você vai se sentir desanimada ou desanimado a estar sempre sozinho, buscando. Então, meu querido irmão, eu queria exortar você a pensar melhor sobre a união entre alguém que crê e alguém que não crê. Não fique nessa esperança: Deus pode mudar a vida. Então, se Deus quiser mudar, Ele vai mudar antes de você se relacionar. Não tente mudar as coisas pela sua própria mão, pelo seu próprio braço, porque você será mal sucedido. Porque aqui, olha, o Senhor diz: eu vou dizer o que vocês vão fazer. Ao invés de vocês se relacionarem, vocês vão derrubar altares, vocês vão quebrar as suas colunas, cortar os postes ídolos e queimar as imagens futuras. Se a gente fosse aplicar nesses dias, nós deveríamos dizer que o povo teria que analisar a sua vida e derrubar os seus deuses. Qual que é o seu Deus? Qual que é o seu Deus mentiroso, aquele que foi inventado por você, mas que você o adora como Deus? O que fala para a gente derrubar os seus altares? O que a gente cultua? Cultuar é viver. A gente vive para servir a quem? Aquele a quem você serve é o seu Deus. Se você serve dinheiro, seu Deus chama dinheiro. Se você serve a comodidade, seu Deus chama comodidade. Então derrube os altares a esses deuses, a essa idolatria. Quebrareis as colunas. Pensa se aquilo que você corre atrás se sustenta, tem colunas firmes. Se não tem, se são coisas que Jesus mesmo disse que vão passar, então, meu querido irmão, quebre essas colunas para que vocês possam ser ainda mais efetivos. Aqui diz: cortarei os postes ídolos. Muitas coisas, irmão, da nossa vida nós precisamos cortar, porque isso é beirando idolatria. Então, cuidado, meu querido irmão. Aquele amor obcecado por alguém, aquela paixão doentia, ou mesmo o tratamento com algum amigo, etc. Nós devemos nos posicionar. Nós devemos cortar os postes ídolos da nossa casa, na nossa vida. O que é cortar esses postes ídolos? É deitar fora aquilo que não agrada o Senhor. Então, se eu sirvo pelo dinheiro, se eu sirvo pela beleza, se eu sirvo por isso, eu vou cortar esses postes ídolos e vou viver para o Senhor. E eu vou queimar as imagens. Queimar significa reduzir a nada. Então, meu irmão, se você tem uma tentação, você não consegue lidar, reduza a nada a pó. Seja firme, fique firme em nome de Jesus. Aqui diz que o Senhor tem esse povo como um povo santo, apesar de ser pecador. E no versículo 7, Moisés diz: não vos teve o Senhor afeição, nem escolheu porque fizeste mais ou menor que qualquer outro povo. Pelo contrário, ele escolheu vocês porque vocês eram o menor de todos, porque o Senhor habita no meio de alguém que tem um coração quebrantado, como o de Abraão era, quando o Senhor começou a excitá-lo, para que pudesse sair da sua terra, da sua parentela, e dele faria uma grande nação. Aqui diz que porque o Senhor amava, e para guardar o juramento que fizeram aos pais, o Senhor vos tirou com a mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão do poder de Faraó. Saberás, pois, que eu, o Senhor teu Deus, é Deus fiel, que guarda até a aliança e misericórdia de gerações dos que o amam, cumpre os seus mandamentos. Então, aqui nós temos uma declaração de que o Senhor fez tudo que fez e faz tudo que faz por nós, porque nos amava. Não foi por afeição, não foi porque nós merecíamos, mas porque nós precisávamos. É por isso que o Senhor manifestou a sua graça. Saberás, pois, que eu sou o Senhor teu Deus, Deus fiel, que guarda a aliança e misericórdia até mil gerações aos que amam e cumpre, e dá pago diretamente aos que odeiam, fazendo-os perecer. Guarda, pois, os mandamentos, estatutos e juízos que hoje manda cumprir. Então, aqui no final nós temos um bom fechamento. O Senhor, lembrando quem Ele é, que Ele é Deus fiel em cumprir suas palavras, e é para a gente guardar tudo aquilo que Ele tem dito. A partir do versículo 12, nós temos uma sequência de bênçãos decorrentes à obediência. Então, meu querido irmão, essa obediência tem que ser transmitida de pai para filho. Porque aqui diz que se nós obedecermos ao Senhor, Ele nos amará, Ele nos abençoará, Ele fará multiplicar, abençoará os nossos filhos, o fruto da terra, o cereal, o vinho, as crias. Bendito será mais do que todos os povos, e não haverá entre ti nem homem nem mulher estéril, só bênção, nem entre os teus animais. O Senhor afastará de ti toda enfermidade, sobre ti não porá nenhuma das doenças malignas dos egípcios. O Senhor afastará de ti toda enfermidade. Eu gosto desse versículo 16 e 17, diz assim: consumirás todos os povos que te der o Senhor teu Deus, os teus olhos não terão piedade deles. Agora, se disser no teu coração, essas nações são mais numerosas do que eu, como poderei desapossá-la? Delas não tem temor. Lembrar-te-ás que o Senhor teu Deus fez a Faraó e todo o Egito. E aí você pode ler na sua casa o restante do capítulo, você vai ver que Deus vai condenar mais uma vez a idolatria. Então, meu querido irmão, o que eu quero falar com você? Aplicando. Primeira coisa é que Deus é Ele mesmo, que vai lançar diante de nós os nossos obstáculos.
Há obstáculos que a gente acha que não vai transpor, há barreiras que a gente acha que não vai transpor. O Senhor sustenta-nos sempre. Não devemos, irmãos, fazer aliança com pessoas que não creem como nós cremos. Então, meu querido irmão, é muito complexo para alguém que crê se relacionar com alguém que não crê. Porque se eu me relaciono com alguém que não crê, preste atenção o que vai acontecer. Eu vou puxar para um lado, a pessoa vai puxar para o outro, e não tem como a pessoa casar com alguém que não crê e ficar da mesma forma. Você vai mudar. Você vai mudar, porque você vai ter outras obrigações e você vai mudar. Então, evite relacionamentos onde você vai se relacionar com pessoas que não têm a mesma fé que você. Lembre que, ao mesmo tempo, que nós vamos falhar, principalmente nos nossos relacionamentos. E é por isso que aqui diz que não é para a gente entender, porque o Senhor, Ele não nos escolheu porque nós éramos um povo poderoso, mas Ele nos escolheu porque nós éramos, porque o povo de Deus era o menor das nações. E aqui, a partir do versículo 12, depois de mandar que os jovens guardem por os caminhos, os juízos, os estatutos, quando eu falo jovem aqui, eu estou me referindo, logicamente, àquela geração jovem que estava para acessar a terra prometida. E aqui o Senhor Deus diz que Ele vai fazer uma aliança, misericórdia prometida sobre o juramento. Ele vai amar, vai abençoar, vai multiplicar, vai abençoar os filhos. Então, quando nós, irmãos, procuramos obedecer ao Senhor, nós todos somos beneficiados, porque o Senhor nos abençoa de maneira abundante. Aqui diz que nós seremos benditos mais que todos os povos. Não haverá mulher estéril entre nós, nem animal. E eu acho interessante que no versículo 16 e 17 assim: consumirás todos os povos que te deram o Senhor, teu Deus, os teus olhos não terão piedade deles, nem servirás os seus deuses, pois esse seria selado. E a gente sabe que o povo adorou. E no versículo adorou outros deuses. E no versículo 17 diz assim: se disseres no teu coração, essas nações são mais numerosas do que eu, como poderia desapossá-las? Isso aqui é interessante, porque o próprio capítulo diz, lá quando enumera as nações que seriam expulsas, lá no versículo de número 1, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. Quando isso acontece, o próprio texto aqui está dizendo que elas são mais numerosas. 7 nações mais numerosas numerosas e mais poderosas do que tu. Então a gente pergunta assim, como devemos agir? Se o Senhor aqui diz, se disserem no teu coração, essas nações são mais numerosas do que eu, como poderia desapossá-las? Se você pensa aqui no seu coração que a vitória vem do seu braço, se nós vencemos pela nossa força, meu querido irmão, nós vamos só perder. Mas é pela graça do Senhor que nós conseguimos seguir. E aqui diz que se nós pensarmos que a terra, se disser no teu coração, essas nações são mais numerosas do que eu, como poderei desapossá-la? Então, olha só, se alguém acha que está bom, que a propriedade da terra comprada com seu esforço. Então, meu querido irmão, se alguém acha que que o Senhor nos dá a vitória pelo nosso próprio braço, nós somos infelizes, não entendemos ainda o propósito do Senhor. Então, o Senhor vai tirar os obstáculos de diante de você. O Senhor não quer que você crie outros obstáculos, porque o Senhor tirou obstáculos tirando as nações. Não fazia sentido o povo se relacionar com aquelas nações novamente. O Senhor também quer nos lembrar que tudo isso é porque Ele nos ama. A escolha do Senhor não se baseou nos nossos méritos, se baseou na sua graça. E aqui, a partir do versículo de número 12, nós temos aí muitas bênçãos. Eu só queria destacar essa questão que é levantada por Moisés. Se disser no teu coração, essas nações são mais numerosas do que eu, como poderia desapossá-las? Meu irmão, tudo é possível que crê. Mas aquele que é pessimista, aquele que acredita que o Senhor não é tão poderoso, vai dar meia volta e vai andar no deserto, murmurando o resto da vida. Mas aquele que acredita que o Senhor é poderoso, que Ele nos escolheu por seu amor e para sua glória, para seu louvor, nós adoramos a Ele, somente a Ele. Não nos prostramos a nada. Como diz aqui o texto, que o Senhor daria poder àquelas nações para derrubar os altares. O que é derrubar os altares? Derrubar os altares, irmãos, como eu falei, seria essa adoração aí a coisas. Quebrareis as suas colunas. No que você tem confiado para a sua vida? Coluna é algo que sustenta. Cortareis seus postes ídolos. Quais são os postes ídolos modernos que você tem criado? De acordo com a sua projeção. É lazer, entretenimento? É alguém, é uma pessoa? Então, quando a gente para pensar quem nós servimos, nós encontramos aí o nosso Deus. Você serve dinheiro, vive por dinheiro, seu Deus é o dinheiro. E por fim, o texto vai nos dizer sobre queimar. Eles teriam o poder de queimar as imagens de escultura. Isso significa reduzi-las a pó. Identifique isso na sua vida, se você tem sido um idólatra, ainda que não seja um Deus construído, talhado, lapidado por mãos humanas, mas se você não continua sendo idólatra, na medida que você preserva ídolos não materiais, como poder, riqueza, tudo aquilo que te atrapalha servir a Deus, meu querido irmão, meu conselho para você é queime, reduza a nada, porque nada compensa esse afastamento de Deus. Nós nascemos do Senhor, como diz Agostinho, e só nos sentimos paz quando nos encontramos na sua presença. Um grande beijo, meu irmão, e até amanhã.